Vanessa está perguntando se mesmo tendo feito uma artrodese lombar e tendo sequelas, mielopatia. A mielopatia, o que é? É uma lesão do nervo. Mielo, nervo, medula. Patia, doença ou lesão da medula. O que é uma lesão na medula? Quando as vértebras aproximam e comprimem os nervos, machucam os nervos inflamam. A inflamação se estende para a medula. Então, isso é o suficiente para desenvolver uma mielopatia. Mas uma pessoa que fez uma artrodese, ou seja, parafusou as vértebras, se foi a coluna lombar, lá embaixo, na base da coluna, quadril, coluna lombar. Então, parafusou vértebras ali. Na maioria das vezes, o que eu observo em 27 anos de profissão, 27 anos que eu vejo raio-x de pessoas que fizeram cirurgia na coluna, ou as vértebras estão parafusadas mais próximas, então a distância entre as vértebras não abriu a distância das vértebras para depois parafusar, as vértebras estão mais próximas, ou as vértebras não foram alinhadas para fazer a fixação. Então, isso daí já é uma agressão. Já comprime ou a medula, porque a vértebra está fora do alinhamento, ou a raiz do nervo, porque a vértebra está mais próxima. Tem solução? Tem, com alongamento, sim. Mas, se a pessoa tem isso, ela está tendo uma agressão, ela está tendo uma lesão aos nervos. Ela pode fazer esses exercícios, os exercícios terapêuticos de alongamento e relaxamento? Ela deve fazer, por quê? Todos os exercícios que nós fazemos, eles são para levar ao relaxamento, ao alívio das tensões. Então, quando a vértebra aperta o nervo, esse nervo fica tenso. A maioria dos exercícios que eu oriento, alguns são na posição sentada, alguns são na posição em pé. Mas assim, 80% aproximadamente, até um pouco mais de 80%, os exercícios são na posição deitada, coluna na posição horizontal, pode ser feito em cima da cama. Não precisa de um colchonete, de um aparato para a pessoa deitar lá no chão. Tem pessoas que nem conseguem deitar no chão porque tem dificuldade para deitar. Então a pessoa pode fazer em cima da cama. Né? Todos os exercícios eles são feitos de uma maneira muito lenta. Então, um exemplo. Eu vou falar para a pessoa, estica o braço para baixo, sentada. Estica o braço para baixo. Presta atenção como logo abaixo da axila, tem a axila, tem a lateral do tórax, então logo abaixo. Do lado de baixo da axila, na lateral do tórax, tem um músculo. A hora que você estica o braço para baixo, esse músculo contrai. Presta atenção como ele está contraindo. Sente a contração do músculo, mantém a posição do ombro, esticando o braço para baixo, só que solta o músculo, não deixa ele ficar duro. E cada vez que você enche o pulmão de ar, sente que no momento que você está enchendo o pulmão de ar, vai aumentar o esforço, porque a expansão do tórax vai exigir mais esforço para segurar o ombro para baixo. Então, você vai encher o pulmão de ar até onde você consegue manter o músculo em relaxamento. E quando soltar o ar, você mantendo ainda a posição do ombro, o braço esticado para baixo, você vai relaxar mais o músculo. Então você vai trabalhar o relaxamento associado à respiração. E nunca fazer uma respiração, uma grande expansão, encher demais o pulmão de ar, porque senão vai produzir tensão também. Então a respiração é pequena. Quando a pessoa faz isso, que estica o braço para baixo, sente o músculo, vai estimular a atenção do cérebro para um músculo que a gente quase não usa. A gente usa para cima. Então a musculatura de cima contrai, puxa para cima. Milhares de vezes por dia. O de baixo não, a gente não estica o braço para baixo para pegar objetos. A gente desce, agacha, pega o objeto e levanta com ele, contraindo em cima. Musculatura abaixo praticamente não trabalha. A de cima trabalha milhares de vezes. Então a de cima vai puxando o ombro para cima, encolhendo o pescoço. Quando você estimula o de baixo, consegue soltar as tensões da musculatura de baixo e essa musculatura de baixo vai descontraindo, mas ela vai se tornando mais forte, tem o relaxamento na parte de cima. Tem o alongamento da parte de cima, porque o ombro vai entrando em acomodação.
Então, isso foi um exemplo de um dos exercícios. Mas todos os exercícios, eles trabalham o relaxamento, o alívio das tensões. Tudo que nós fazemos, geralmente nós fazemos sob tensão. Pegamos, às vezes a pessoa pega uma caneta, ela aperta tanto a caneta que depois fica a marca da caneta nos dedos. Isso é falta de controle, é falta de percepção de estar apertando demais a caneta. Então, é um padrão de movimento que a pessoa tem, é um comportamento que ela tem de apertar demais. Com a prática dos exercícios, a pessoa vai perceber que ela não tem que apertar tanto a caneta e vai conseguir usar melhor, de maneira mais leve. Colocou a mão em cima do teclado, do mouse ou para escrever alguma coisa, não tem que manter o ombro erguido. Então, consciência corporal é perceber como você usa o seu corpo. E no caso da artrodese, se as vértebras estão parafusadas, se tem mielopatia, que é a lesão da medula, o que precisa fazer? Aliviar a tensão. As vértebras que estão parafusadas, elas não aproximam mais nem afastam. Elas não vão se movimentar. Mas todas as outras vértebras que estão em movimento ainda na coluna, elas continuam comprimindo nervos e continuam gerando processos inflamatórios. A inflamação faz o nervo dilatar. O nervo que inflama é igual você cortar o dedo que inflama. Você bate em algum lugar, aquele lugar tem um edema e tem um inchaço. Lá dentro da coluna você não vê, mas se a vértebra apertar o nervo e ele inflama, ele dilata. E essa dilatação, essa inflamação vai para a medula. Então você produz uma mielopatia ou um processo de lesão na medula, um processo degenerativo, porque você está machucando os nervos. E aí é que entra a grande importância. Como os exercícios, a maioria deles é na posição horizontal, você vai deitar e você vai fazer movimentos para relaxar a musculatura e afastar as vértebras, vai descomprimindo todas as vértebras. As vértebras vão se afastando, descomprimindo raiz de nervo, diminuindo o processo inflamatório, aliviando tensão dos nervos, facilitando a circulação dos líquidos pelo corpo, do sangue, para levar nutrientes. Então, o corpo começa a reagir e a desinflamar, a sair desse processo todo. E outra coisa, quando a coluna ou a vértebra vai ali e aperta o nervo que ele inflama, ele incha. Se ele inflama e incha, ele vai sendo obstruído. Ele vai sendo esmagado por compressão hidráulica, porque ele incha, não tem espaço para crescer. A vértebra comprime, então ele é esmagado, e aí você vai perdendo força, vai bloqueando o controle. O corpo vai enfraquecendo. Se o corpo está mais fraco, ele tem que fazer mais força. Se ele tem que fazer mais força, aumenta o esforço, aumenta a tensão da musculatura, então vira aquele círculo vicioso. É como uma bola de neve, isso daí só vai crescendo. O corpo vai ficando mais fraco a cada dia. Quando você para esse processo, que você começa a aliviar a tensão, afastar as vértebras, descomprimir os nervos, você passa a ter uma melhor comunicação do cérebro com o controle dos músculos. Vai aumentando força. E também, apertou o nervo, ele inflama, ele incha. Apertou o nervo, ele se retrai. Quando ele retrai, ele também fica mais grosso. Quando você alonga, faz alongamento em relaxamento, é como você pegar um elástico. Se você pegar um elástico e esticar, ele vai ficar mais fino. Conforme você vai esticando, ele vai afinando. O nervo é a mesma coisa. Se o nervo encolhe, ele fica mais grosso. É igual quando tem contraturas, que tem aqueles caroços, que fica aquela pelota ali no pescoço, no braço. Os pontos de tensão, os nódulos de tensão, é onde tem uma contratura, é onde está encolhido, formou aquele nódulo, aquele caroço. O nervo faz a mesma coisa. Eu já atendi pessoa que estava com o nervo ciático inflamado, o nervo estava muito mais grosso que o meu dedo. Então, não é o normal do nervo. Ele estava todo retraído, encolhido, inflamado e grosso. Aí, à medida que vai desinflamando o nervo e vai alongando, ele vai se esticando e vai afinando. Então, lá naquele ponto que teve a artrodese, que fixou as vértebras, que elas não se afastam, no momento que você alonga, que você relaxa, aqueles nervos ali vão afinando mais e aí começa a passar estímulo novamente. Aí você começa a controlar novamente a força do pé, da perna, da coxa, do quadril, para sustentar a coluna e todas as vértebras que não foram parafusadas.
Então, há uma recuperação com alongamento e relaxamento. A pessoa que fez cirurgia, ela tem que fazer esse tipo de exercício, ou de alongamento e relaxamento, e deve evitar exercícios de esforço. Porque muitas vezes tentam fazer fortalecimento da musculatura, dando peso, colocando a pessoa para deitar e ficar levantando uma perna para fortalecer a perna. Se a pessoa já está enfraquecida e ela ficar fazendo isso, ela vai sobrecarregar e vai causar mais lesão nos nervos. Fazer abdominal, fazer prancha, fazer ponte, são exercícios que exigem força de uma pessoa que está enfraquecida. Então, isso causa mais lesão, acelera o processo de lesão. Tem que evitar esforço. A pessoa que tem fraqueza muscular, ela não pode ser colocada para fazer força muscular. Esforço. Principalmente movimentos em repetição. Ela tem que alongar, relaxar, abrir espaço na coluna para deixar o nervo livre, para que a comunicação cérebro-corpo, cérebro-músculo, o cérebro consiga controlar a força do músculo para o corpo ter força e ficar leve contra a ação da gravidade.